gente está fazendo aí um panorama geral, né, da vida de Paulo. E esse panorama geral ele tem um propósito, né? É fazer com que a gente entenda os acontecimentos da vida dele, né, que acabam tendo uma relevância muito significativa para a gente também entender o contexto das cartas de Paulo, né, e a teologia que ele vai mostrando nessas cartas ao longo da vida dele, como um todo, né? Então, só para a gente fazer um resumo do que a gente viu na semana passada, a gente tinha tratado... Espera aí, que está meio ruim aqui. A gente tinha falado sobre a conversão de Paulo, né, até o momento em que ele vai para a sua primeira viagem missionária, né? Então, esse foi o contexto que a gente estava trabalhando no ano passado. Então, vou relembrar aqui rapidão, até para quem não estava também, e aí, a partir disso, a gente segue. Então, olha só, a gente viu que Paulo se converteu, né, a caminho de Damasco, né, provavelmente ali no ano 34, quando Jesus aparece para ele numa visão. Ele, então, entra em Damasco, ele fica cego 3 dias, depois disso ele é batizado por Ananias em Damasco, né? E a partir desse momento, a narrativa de Atos, ela fica com um furo, e a gente complementa a narrativa de Atos com o resumo do que aconteceu do próprio Paulo, que a gente vê em Gálatas 1 e 2. Então, a gente sabe que Paulo fica breve tempo em Damasco, depois que ele é convertido, ele fica pouco tempo em Damasco, e ele vai, segundo o próprio relato dele, para a Arábia Pétrea, né, que é província romana do lado da província da Síria, então perto de Damasco, onde ele passa 3 anos, né? Há especulações de que talvez ele tenha ido até o Monte Sinai, que fica na província da Arábia, ficava, né, na época, na província da Arábia, onde ele recebeu ensinamentos de Jesus e tudo mais, né, diretamente de Jesus, por revelação e tal. Depois desses 3 anos, Paulo volta para Damasco, e lá ele é obrigado a fugir, porque os judeus e também representantes do rei Nabateu, o rei Aretas, que era o rei da península, da província da Arábia, estavam tentando matar Paulo. E aí ele se vê obrigado a fugir de lá num cesto. Tá? Isso aqui a gente encontra nesses 3 lugares: Gálatas 1:18, Atos 9, 22, 25, 2 Coríntios 11, 33, 32. Depois disso, quando ele foge de Damasco, ele vai então para Jerusalém para se encontrar com Pedro, né? Ele vai para Jerusalém, ele queria se encontrar com Pedro. Lá ele não consegue contato direto com os apóstolos, mas aí Barnabé se compadece dele e leva ele, apresenta ele a Pedro e para Tiago. E ali ele passa 15 dias com Pedro, tá, em Jerusalém. Depois, os helenistas, os judeus helenistas, eles tentam matar Paulo, e aí os discípulos de Jerusalém levam Paulo embora de Jerusalém e levam ele para Tarso, onde ele fica aproximadamente 10 anos. Depois desse período, né, Paulo, né, provavelmente durante esse período, ele tem um ministério um pouco conturbado em Tarso, onde ele narra algumas perseguições, e é onde exatamente ele diz em 2 Coríntios que recebeu o seu espinho na carne. Tá? Depois disso, Barnabé chama Paulo para ir ajudar no crescimento da igreja em Antioquia da Síria, tá? Então, Paulo vai para lá e a igreja de Antioquia separa Paulo e Barnabé para enviarem uma oferta a Jerusalém. Quando, então, Paulo vai até Jerusalém, tá? Ele explica, ele defende o evangelho que ele pregava diante de Pedro, Tiago e João, tá? E explica como está sendo essa evangelização já para os gentios, beleza? E depois disso, Paulo volta para Antioquia e ele recebe uma visita de Pedro, e a gente tem Pedro dissimulando diante dos irmãos, diante dos crentes gentios de Antioquia, e comendo apenas com os crentes judeus, né, com os cristãos judeus, e Paulo exorta ele, isso está lá em Gálatas 2, beleza? Então a gente vai continuar a história a partir daqui, desse momento, tá?
Alguém tem alguma dúvida em relação a esse que a gente abordou da semana passada, para a gente poder continuar aqui e dar prosseguimento sem nenhuma dúvida? Ou tá tranquilo? Tá tudo suave. Então é nóis. Então, beleza. Vou tirar essa parte aqui, então, para a gente dar continuidade aqui somente. Então, beleza. Hoje a gente vai ver o que está na narrativa de Atos a partir de Atos 13, tá? Então, se vocês já tiverem com a Bíblia aí, vocês podem abrir em Atos 13, no versículo 1. A gente vai seguir a primeira viagem de Paulo a partir daí. Mas antes de ir para o texto mesmo, eu preciso dar alguns contextos aqui para vocês sobre algumas coisas para ficar mais claro ao longo da viagem, tá? Então, a primeira coisa, isso aqui a gente já estava falando já na semana passada, que a igreja de Antioquia da Síria, então aqui a gente tem Jerusalém, aqui a gente tem Antioquia da Síria, Antioquia da Síria, tá? A igreja de Jerusalém era constituída principalmente por cristãos judeus. Já a igreja de Antioquia, ela já tinha sido formada por pessoas, por judeus que haviam sido dispersos após a perseguição de Estevão. Perseguição que o próprio Paulo encabeçou no início, né? Então, muitos crentes judeus foram para Antioquia e em Atos a gente é informado de que alguns deles pregavam inicialmente apenas para os judeus e depois começaram a pregar também para os gentios. E o trabalho entre os gentios em Antioquia começou a crescer significativamente. Tá? O trabalho em Antioquia começou a crescer demais, fazendo com que a igreja de Antioquia se tornasse uma igreja maior do que a igreja... Você já tem que começar a praticar isso na sua vida. Fazendo com que a igreja de Antioquia se tornasse uma igreja maior que a igreja de Jerusalém. E maior em todos os sentidos, uma igreja com a maior quantidade de pessoas e principalmente de gentios. Diante desse crescimento, né, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia e Barnabé vai lá verificar se está tudo acontecendo da forma mais correta possível na igreja de Antioquia. Tudo bem. Então, a gente tem que ter aqui essa, né, prerrogativa da igreja de Antioquia de ser uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Em relação aos gentios, sem dúvida, a igreja mais importante. A igreja de Jerusalém ainda tinha uma prerrogativa muito importante, porque é lá onde estavam os 12 apóstolos, ou pelo menos Pedro e Tiago, por enquanto. Tá? Muito bem. O que acontece? Uma outra coisa que é importante vocês saberem é que depois que os judeus fizeram a revolta contra o Império Seleucida, né, a revolta dos Macabeus, e logo depois eles são dominados pelos romanos, os romanos concedem aos judeus um privilégio dentro do Império Romano deles adorarem ao Deus verdadeiro, a Yahvé, né? E não serem nunca obrigados a adorarem imperadores romanos ou deuses romanos. Então, isso é um privilégio que os romanos, que um imperador, especificamente, o imperador romano, deu aos judeus. E esse privilégio é concedido a eles, e eles mantêm esse privilégio durante toda a narrativa da Bíblia e tudo mais. Praticamente, eles só perdem esse privilégio ali por volta dos anos 70, quando Roma destrói Jerusalém, destruindo o templo e tudo mais. Mas até então, eles preservaram esse privilégio. Então, por isso que a gente não vê o Império Romano perseguindo judeus, tá, por praticarem a religião judaica. Tá? Eles não são perseguidos, diferente do que em algum momento vai acontecer com os cristãos, que eram obrigados a adorar o imperador romano ou deuses romanos. Tá? Então, lembre-se disso, isso vai ser importante. O terceiro ponto, eu já tinha comentado isso também no nosso primeiro estudo, desde que os judeus foram dispersos para a Babilônia e o templo foi destruído, o local de adoração deixou de ser o templo e passou a ser as sinagogas. As sinagogas eram onde eles cultuavam, mas não tinha sacrifício, tá? E geralmente não tinha música. Mas o que eles faziam nas sinagogas? Eles liam a Torá, liam os salmos, os profetas, tá? Os rabinos ensinavam as pessoas que estavam lá, e era onde eles cultuavam. Eles se reuniam geralmente aos sábados, podendo haver alguns encontros durante a semana também nas sinagogas.
tá? Então é importante a gente entender como é que era o funcionamento da sinagoga, pelo menos o básico, porque a gente vai ver Paulo indo muito na sinagoga. E dentro dessas sinagogas, nós tínhamos ali alguns grupos de pessoas que a gente tem que entender a diferença entre elas. Então, primeiro, existiam os judeus hebreus. O que é um judeu hebreu? Já expliquei isso antes. Judeu hebreu era um judeu que cultuava numa sinagoga onde o texto bíblico era lido em hebraico. Isso era um judeu hebreu. Algumas das sinagogas espalhadas, mesmo fora de Jerusalém, tinham esse costume de ler a escritura em hebraico. Então, eles faziam o culto em hebraico. Então, esses judeus falavam hebraico também. Existiam os judeus helenistas, ou seja, judeus de fala grega, que não falavam hebraico e cultuavam em sinagogas onde a versão da escritura que era lida era a Septuaginta. Então, eles ouviam o culto, faziam o culto, ouviam a pregação da palavra em grego. Isso eram os judeus helenistas, tá? Mas nota, esses aqui são judeus, todos eles são judeus, tá? Existiam os prosélitos. O que era um prosélito? O prosélito era um gentil que foi convertido ao judaísmo. Então, o gentil, ele não era judeu, mas ele foi convertido ao judaísmo. Ao se converter ao judaísmo, ele tinha que aceitar algumas regras do judaísmo, praticar a religião judaica, inclusive, se fosse homem, ser circuncidado. Quando um prosélito era convertido, o ritual, né, para marcar aquela conversão dele, né, seguir alguns passos que estão descritos em Levítico. Não vou me aprofundar nisso porque não é o objetivo agora. Mas uma das coisas que ele tinha que fazer era tomar um banho, um batismo, né? Ele tinha que ser batizado, depois circuncidado, se fosse homem, tá? E a partir daí ele tinha que começar a seguir as leis do judaísmo, tanto as leis civis, cerimoniais e tudo que tivesse proposto ali. Muitos prosélitos, tá? Aliás, era difícil fazer prosélitos porque a circuncisão na antiguidade para um homem adulto, né, era um processo muito difícil, muito complicado, e poucos gentios que queriam se converter ao judaísmo aceitavam ser circuncidados, né? Mas para ser um prosélito ele tinha que ser circuncidado. Notem, o prosélito ele tinha todos os benefícios de um judeu. Ele era considerado, no momento que ele era circuncidado, ele começava a receber na sinagoga o mesmo benefício dos judeus. Ele se tornava, para todos os efeitos, um judeu, tá? Só que alguns gentios que eram convertidos ao judaísmo, mas que não queriam se circuncidar, tá? Eles eram chamados de tementes a Deus. E eles tinham o direito de cultuar na sinagoga. Eles tinham o direito de cultuar na sinagoga, eles tinham o direito de ouvir a palavra na sinagoga. Mas eles ficavam em uma área, tá? Diferente. Ele ficava numa área diferente da sinagoga, beleza? E nessa área diferente da sinagoga, ele podia ouvir a pregação. Mas como ele não era circuncidado, ele não gozava dos direitos de um judeu. Então, os judeus não comiam com os tementes a Deus. Eles não se juntavam à mesa com o temente a Deus. Eles não tinham comunhão com o temente a Deus. Eles praticamente, assim, tinham o direito de ouvir a pregação na sinagoga, mas em uma área, na maioria das vezes, em uma área diferente da área onde os judeus ouviam a pregação. Então, eles eram uma espécie de segunda categoria de judeus, né? Uma espécie de categoria inferior, porque eles ainda não haviam sido circuncidados, tá? Um temente a Deus muito famoso é Cornélio, na narrativa de Atos, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, um temente a Deus, e ele crê, o Espírito Santo vai sobre ele, a família dele e tudo mais. Cornélio era dessa classe de gentil temente a Deus, tá? Tranquila essa diferença aqui entre os tementes a Deus, prosélitos, judeus helenistas e judeus hebreus? Tranquilo. Beleza. Tem algum problema aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês já sabiam de toda essa diferença aqui? Judeu hebreu, judeu helenista, prosélito e temente a Deus? A única diferença ali do judeu helenista é que ele era de fala grega. Eu não consegui entender muito bem essa parte. Isso. O judeu... Aqui, então, nós temos aqui, ó, judeu hebreu e judeu helenista. Os dois são judeus,
beleza? Então, eles são descendentes, né, de Israel mesmo, provém, ainda que eles morem em regiões fora da Judeia, eles são judeus étnicos, porque eles descendem de Abraão. Só que, depois da dispersão com o cativeiro babilônico, nem todos os judeus voltaram para a Judeia. Muitos judeus foram espalhados pelo Império Persa. Então, alguns judeus, eles cultuavam nas sinagogas em hebraico. Ou seja, o culto na sinagoga era em hebraico. A escritura era lida em hebraico, eles cantavam. Quando cantavam, em algumas sinagogas não se cantava. Quando cantava, cantava em hebraico, né? A leitura é em hebraico e eles sabiam falar hebraico. No entanto, outros judeus cultuavam em sinagogas onde o culto era feito em grego e não em hebraico. Quando o culto era feito em grego, geralmente a versão da escritura lida era a Septuaginta, que era a Bíblia do Antigo Testamento em grego. Então, isso era a diferença de um judeu helenista para um judeu hebreu. Aqui é um judeu que cultua em hebraico, aqui é um judeu que cultuava em grego. Beleza? Beleza. Então, massa. Outra coisa importante que a gente precisa saber é o seguinte: durante a expansão do Império Romano no Mediterrâneo, tá? Várias batalhas iam sendo travadas em muitas cidades, e legiões de soldados romanos, com milhares de soldados, eram deslocadas pelo Império para essas batalhas. Muitas vezes, um batalhão ou um grupo de soldados, eles já estavam em idade avançada, e eles já tinham direito a gozar aposentadoria, né, e receber uma certa valor, uma certa quantia em dinheiro ou em terras pelo imperador. Então, o imperador devia isso a esses soldados pelas batalhas que eles travavam e tudo mais. Tá? Mas, você imagina, Roma, a metrópole do império, a cidade, já com muitos habitantes, lotada, crise de abastecimento, uma série de coisas. Então, não era do interesse do imperador que todos os soldados romanos que se aposentavam do exército voltassem para morar em Roma, porque isso ia dar muito trabalho. Você tem um problema logístico muito grande ali de infraestrutura, etc. Então, o que o imperador ia fazendo? À medida que o Império Romano ia se expandindo, algumas cidades importantes das províncias que eram conquistadas eram denominadas como colônias romanas. Como assim uma cidade que era denominada colônia romana? O que acontece? Quem fosse dessa cidade, quem nascesse nessa cidade, né, era cidadão romano. Essa cidade seguia um padrão de governo igual a Roma, igualzinho a Roma. Essa cidade ia ter uma arquitetura idêntica à de Roma. Então, era uma mini Roma fora de Roma. Tá? Então, essas cidades também eram regidas, né, um governo idêntico ao de Roma, costumes iguais aos de Roma. Nota que nas outras cidades do Império, apesar de Roma dominar, não necessariamente a forma de governo, ou não necessariamente tudo lá ia ser igual a Roma, por conta do helenismo. Então, nessas outras cidades, por exemplo, a fala era mais grega do que latina, a cultura era mais grega do que latina, os deuses eram gregos e não latinos, e não romanos, tá? Já nas colônias romanas, nas cidades coloniais romanas, era tudo romano, era literalmente uma mini Roma fora de Roma. Tá? Existem várias dessas cidades que são colônias romanas onde Paulo vai passar, por isso é importante vocês saberem esse contexto. Geralmente, essas cidades eram muito habitadas por ex-militares e famílias de ex-militares. Por quê? Eles ganhavam terreno nessas colônias romanas como forma de garantir a aposentadoria deles pelo tempo que eles serviram ao exército romano. Tá? Já em outras províncias, além das cidades romanas, né, vocês vão ter cidades aí que não são colônias romanas, tá? Ao longo das províncias. E muitas dessas cidades, até mesmo nas cidades coloniais romanas, você podia ter uma instabilidade política muito grande. Você tem um imperador em Roma tentando ser o centro do governo do império inteiro. Qualquer motim, qualquer sedição, qualquer levantezinho que aconteça em qualquer cidadezinha, era razão para o imperador mandar um destacamento, uma legião de soldados para lá e meter o sarrafo em todo mundo. E às vezes aquela cidade ela poderia até perder o seu status,
tá? De capital da província, ou poderia perder o seu status de colônia romana se o imperador soubesse que estava tendo motim, sedição, aglomeração, toda hora tem ali uma galera se juntando para levantar o motim. Aí, se essas notícias chegam no imperador, isso pode dar ruim. Então, os governadores de cada uma das cidades, eles tinham um medo muito grande de motim, de aglomerações, de sedição, de gente se levantando, falando contra o império, contra César, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Isso era um motivo de ficar assim, de preocupação, justamente porque isso podia acarretar punições severas do imperador sobre aquela cidade, fazendo a cidade perder um status importante no império que ela tinha, de capital da província, de colônia romana, ou qualquer outro privilégio que a cidade podia ter. E, geralmente, o governador de uma cidade onde acontecia um motim, uma sedição ou coisa assim, geralmente esse governador era preso e às vezes até condenado à morte. Então, por isso que a gente vê também, por exemplo, Pilatos com medo dos judeus, né? Com medo do sinédrio, com medo do povo judeu que pediu para matar Jesus e tudo mais. Por quê? Porque ele queria acabar com aquilo logo, antes que aquilo virasse um motim e aquilo chegasse até os ouvidos do imperador, porque ele poderia perder o cargo ou até ser morto, condenado ali por alguma coisa que deixou escapar do controle dele, um motim ou coisa desse tipo, tá? Então, beleza, tenho em mente esse contexto aqui para a gente entender os eventos que vão acontecer nas viagens de Paulo. Agora sim, nós vamos para o texto bíblico. Mas antes de ir para o texto, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. O Lemuel perguntou ali, ó, no chat. Opa, peraí, que eu não estou vendo o chat, foi mal. Eu perguntei se deu isso que você contou, mas você acabou falando mesmo se Tarso é uma colônia justamente por isso, né? Isso, Tarso era uma colônia romana, né? E isso também acontece em Listra, né? Que a gente vai ver aí na viagem de Paulo. Isso acontece em Filipos também. Essas todas as cidades eram colônias romanas, tá? Muitas das cidades que Paulo foi passando eram colônias romanas. Então, provavelmente ele escolhia já de propósito algumas dessas cidades por serem colônias romanas. Tá? Tem até essa teoria aí. Valeu, obrigado. É nóis. Então, massa. Agora vamos lá para o texto, então. Em Atos 13, já começa assim, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Tá? Então, ó, isso daí acontece, né, nessa narrativa que a gente tem aí de Atos, por volta do ano de 46, mais ou menos. Tá? Por volta do ano de 46. Ou seja, a gente está falando aí aproximadamente 14 anos após a conversão de Paulo. Tá? Então, depois que Paulo foi convertido, cerca de 14 anos depois é que ele foi enviado na sua primeira viagem missionária. E quem vai enviar Paulo para a sua primeira viagem missionária? A igreja de Antioquia. Tá? Lembra que em Atos 12, Paulo e Barnabé, que antes, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, levam aquela oferta, Paulo defende o evangelho dele diante de Pedro, Tiago e João, e aí eles voltam para Jerusalém. Só que eles voltam para Jerusalém carregando uma pessoa. Eles levam de Jerusalém um jovem chamado João Marcos, que era primo de Barnabé. João Marcos, a mãe dele era Maria, e ela era dona do cenáculo, onde provavelmente Jesus realizou a ceia com os discípulos, com os apóstolos, tá? Antes de morrer. E provavelmente foi nesse mesmo cenáculo da mãe de João Marcos, de Maria, onde aconteceram as primeiras reuniões da igreja, tá? E onde ocorreu ali o evento do Pentecostes. Começou o evento do Pentecostes e depois foi até o templo. Então, João Marcos era filho dessa mulher. Então, ele era alguém, assim, de uma certa relevância na igreja de Jerusalém e era primo de Barnabé. E Barnabé levou ele para a igreja de Antioquia depois que eles foram até Jerusalém para deixar a oferta.
Aí, o Espírito Santo revela na igreja de Antioquia que está separando Paulo e Barnabé para uma missão, uma viagem missionária. Tá? Beleza, isso foi o que a gente leu. Aí ele continua agora. Barnabé e Saulo, né, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Tá? Então, eles saíram de Antioquia e foram para o litoral, bem aqui mais ou menos, onde ficava o porto de Antioquia, na Seleucia. E de lá eles partiram para essa ilhazinha perto de Antioquia. Só para vocês localizarem, ó, aqui está Jerusalém, a Judéia. Rapidão que estão me ligando aqui. Deixa eu só cancelar a ligação aqui. Então aqui está Jerusalém, Antioquia. Aí eles vieram navegando de Antioquia até Chipre, beleza? Em Chipre eles chegaram num porto de Chipre chamado Salamina, tá? E depois, nota que no versículo 5, ele diz assim, tinham também João como auxiliar. Que João é esse? João Marcos, que eu acabei de falar. Tá? Então, eles levaram ele como auxiliar. Não tem como saber exatamente qual era a função desse auxiliar. Mas, geralmente, nesse período, os auxiliares de viagens eram pessoas que eram encarregadas ali, por exemplo, de carregar uma boa parte da bagagem, né? Geralmente era alguém mais jovem, justamente por isso, porque ele tinha mais energia, disposição e força para cumprir alguma tarefa um pouco mais árdua da viagem, como carregar bagagem, por exemplo. Ou quando, por exemplo, a comitiva da viagem estava numa cidade, o auxiliar já era enviado para a próxima cidade, a fim de conseguir já lá reservar algum local onde os outros pudessem ficar, né? De já preparar ali alguma coisa, de chegar e já ir preparando para a chegada dos outros. Então, geralmente, essas eram as funções de um auxiliar. De Salamina, então, eles vão para Pafos, que é a capital da província de Chipre. Então, Chipre é uma ilha, mas também uma província romana. Em Pafos, eles vão acabar encontrando com o procônsul da ilha de Pafos, que era o governador Sérgio Paulo. Tá? Esse procônsul, ele tinha uma espécie de auxiliar, que era um judeu, né? Um judeu chamado Elimas, ou Bar-Jesus, que Lucas menciona aí em Atos 13. E esse Bar-Jesus diz aí que ele era judeu, mas ele praticava magia e era falso profeta. Então, era um herege que ficava buzinando, né, coisas aí sobre, né, no ouvido do procônsul, tá? Do Sérgio Paulo. E quando Paulo e Barnabé estão ali evangelizando, provavelmente o procônsul fica sabendo e tem até um certo interesse em ouvir a pregação de Paulo e Barnabé. Imagine por quê? Porque ele já tinha esse certo assistente que praticava magia, mas que era judeu. Então, algum interesse na religião judaica ele já tinha. Quando ele vê que Paulo e Barnabé estão pregando algo que tem relação com a religião dos judeus, então ele se propõe a ouvir. Mas, aparentemente, o mago Elimas, aliás, né, ficava se opondo a eles e tentando afastar da fé o procônsul, né? Então, nesse momento, Paulo, ele fala, né? Ele tem uma frase aí que ele fala no versículo 10, ele fala, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, é interessante essa parte, porque Paulo, ele meio que, né, fala como eu poderia dizer, não sei, profere esse juízo de maldição sobre esse mago Elimas e uma imprecação contra ele e ele fica cego. E a manifestação do poder que Paulo demonstrou e a pregação de Paulo e Barnabé também são suficientes para converter o procônsul à fé. Então, o procônsul Sérgio Paulo acaba sendo convertido. Nota que tem um detalhe interessante, que é nesse momento da narrativa de Atos que Lucas começa a chamar o apóstolo Paulo de Paulo. Até então, ele chamava o apóstolo Paulo de Saulo. E nesse momento, a partir desse versículo aí, especificamente do versículo 9, até o final, o apóstolo Paulo vai ser chamado de Paulo e não mais de Saulo. Existe uma série de especulações sobre o porquê disso, mas nenhuma delas me convenceu ao ponto de eu achar que valesse a pena a gente comentar. O fato é que isso acontece, mas tem gente que acha que Paulo mudou de nome, e não é verdade.
Paulo já tinha o nome Paulo e Saulo simultaneamente. Ele sempre usava os dois nomes, porque Paulo é a tradução, é o nome, é ao mesmo tempo uma transliteração do grego Saulus para o latim Paulus, e ele já usava esse nome também em outros contextos, muito provavelmente. Então, é o nome romano de Paulo, tá? E o próprio Lucas, no versículo 9, fala, mas Saulo, também chamado Paulo, ele não diz que Saulo começou a ser chamado de Paulo. Ele diz que Saulo já também era chamado de Paulo. Só que, por alguma razão específica, Lucas agora só vai se referir a ele como Paulo. E o próprio Paulo também, em todas as suas epístolas, nunca se refere a ele mesmo como Saulo, sempre se refere a ele mesmo como Paulo. Tá? Mas é um detalhe que não sei se é tão relevante assim, o porquê disso. Mas, enfim. Daqui de Pafos, eles saem, né? Eles pregam, então, nessa região, mas na narrativa de Atos, Lucas só menciona mesmo a conversão do procônsul Sérgio Paulo e a situação com o mago Elimas. No entanto, depois, em Atos, mais para frente, e também nas epístolas, a gente vai ver que realmente formou-se uma comunidade de cristãos em Chipre, tá? A partir dessas pregações aqui. Ela não é mencionada nesse momento, mas vai ser mencionada depois. De Pafos, então, eles partem para essa cidade aqui, ó, bem no litoralzinho, chamada Perge. Essa cidade de Perge ficava numa província, né, chamada de Lícia, que fazia divisa com a província da Ásia e a província da Galácia. Tá? Paulo vem, então, junto com a comitiva, para essa cidade de Perge. E aí a gente é informado que João Marcos, né, olha lá, no versículo 13 de Atos 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Então, olha o que acontece. Lucas não menciona que houve pregação em Perge, tá? Ele apenas menciona que eles navegaram daqui para cá. Aqui, João Marcos resolveu voltar para Jerusalém. Voltou, tá? Não quis continuar a viagem com eles. Essa desistência de João Marcos vai ser uma razão até de conflito entre Paulo e Barnabé depois. Então, é algo importante. Nota que esse João Marcos é justamente o mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Então, esse cara é importante. Então, mas ele desistiu da viagem. É importante lembrar também que João Marcos era jovem nesse período. Provavelmente ele escreveu o Evangelho de Marcos algum tempo depois disso daqui, desses eventos, tá? Não se sabe por que João Marcos abandonou a viagem e resolveu desistir da campanha missionária. Existem algumas especulações. A mais, vamos dizer assim, plausível que eu encontrei foi a seguinte. Se vocês forem lá em Gálatas, se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gálatas 4, 13. Gálatas 4, versículo 13. Diz assim: e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando aos Gálatas que a primeira vez que ele pregou o evangelho para eles foi por causa de uma enfermidade física. Então, nota o seguinte. Essa cidade aqui de Perge era na província da Lícia. Mas as próximas cidades por onde Paulo passou, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, são cidades da província da Galácia. Então, quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, ele está escrevendo para essas pessoas aqui, para as pessoas dessas igrejas, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E ele fala, então, que pregou a eles por conta de uma enfermidade física. Então, a teoria que eu vi de João Marcos abandonar a viagem, né, que eu achei que fazia até algum sentido, foi essa. Que a viagem não tinha como objetivo ir até aqui. Né? Então, não era o objetivo inicial da viagem, ou seja, quando eles partiram de Antioquia, não era o objetivo inicial ir para a Galácia. O objetivo talvez fosse até aqui e daqui voltar. Mas, provavelmente, Paulo ficou doente em Perge.
né? Ficou doente em Perge, tá? E era uma região muito pantanosa, muito úmida. E ele ficou doente aqui, provavelmente ele quis se recuperar nos planaltos mais secos da Galácia, dessa outra região aqui. E aí Paulo e Barnabé resolvem ir para a Galácia. E por isso que ele fala para os Gálatas, eu fui até vocês e preguei até vocês por causa de uma enfermidade física. Então, provavelmente isso faz sentido. E quando João Marcos ficou sabendo, vocês vão daqui para a Galácia ainda? Aí eu não quero ir não vou não. Vou voltar. Então, possivelmente por conta disso, ele resolveu voltar. É óbvio, gente, não tem como, eu estou dando essa explicação, mas é uma especulação, né? Não tem como ter certeza. Mas é uma especulação que faz um certo sentido, tá? O fato é que Paulo e Barnabé, então, vão até Antioquia sozinhos e João Marcos volta para Jerusalém, tá? Cuidado, essa Antioquia aqui é outra Antioquia. Não é a Antioquia da Síria, onde estava a igreja base de Paulo e Barnabé. É outra cidade com o mesmo nome, Antioquia, tá? Que aqui em Atos é apresentado como Antioquia da Pisídia. Interessante que essa região onde Paulo está pregando... Opa, tem alguém falando no chat. Essa foi boa, resolveu a treta, né? Foi uma especulação interessante que eu encontrei, achei que é uma especulação que resolve bem essa questão. Essa região aqui, onde Paulo está pregando, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, até aqui, até o finalzão aqui, ó, era a província da Galácia, tá? A província da Galácia, ela tinha esse nome porque ela foi originalmente colonizada por gauleses. Quando Roma dominou essa região era dividida em duas partes. Ela foi dividida em duas partes. Ela foi dividida na Galácia, aqui em cima, e na Frígia, aqui embaixo. Conflitos depois fizeram com que a província fosse unida em uma só, Galácia. Então, antes era Galácia e Frígia. E aí foi fundida em uma coisa só, chamada Galácia. Na época de Paulo, eles costumavam até mencionar Galácia do Norte e Galácia do Sul. Tá? Onde Paulo passou aqui é a Galácia do Sul. Não há indicativos na Bíblia de que Paulo tenha pregado nas cidades da Galácia do Norte. No entanto, etnicamente falando, os gálatas étnicos, de fato, eram os do norte, que eram descendentes dos gauleses. Os gálatas do sul não eram gálatas étnicos, mas apenas geográficos. Etnicamente falando, eles eram frígios, descendentes dos frígios. Tá? Mas a carta aos Gálatas é dirigida à Galácia geográfica, província romana dessa região, provavelmente nas igrejas da Galácia do Sul, por onde Paulo passou. Beleza? Por onde a gente tem certeza que Paulo passou. Então, Paulo chega com Barnabé em Antioquia. Agora, notem o seguinte. No versículo 14 do capítulo 13, ele fala assim: mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então, olha que legal. Por que eu falei da sinagoga antes? Porque a gente é informado que existia uma sinagoga em Antioquia. Existiam várias sinagogas no Império Romano, espalhadas pelo Império Romano todo, tá? Fruto dos judeus da dispersão desde o período dos persas, que foram indo em vários locais e fundando um monte de sinagoga. Provavelmente, essas eram sinagogas de judeus helenistas. Né? A maioria das sinagogas de judeus hebreus estavam localizados na Judéia, evidentemente, mas tinha algumas sinagogas de judeus hebreus espalhadas também, mas eram minoria, a maioria eram de judeus helenistas, então onde a Bíblia era lida em grego. Aí nota que eles leem a lei e os profetas nas sinagogas, depois falam: irmão, se alguém tem uma palavra de consolo, fala aí, filho, manda bala. E aí Paulo e Barnabé, então, resolvem falar. Beleza? Então eles começam. Paulo levanta-se e faz com a mão um sinal de silêncio e mete um discurso. Tá? Então, esse discurso de Paulo é um discurso muito importante. Eu vou ler rapidão, porque é importante a gente ler esse discurso. Ele diz assim:
Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu estas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem a palavra dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, Você é meu filho, hoje te gerei. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezados, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que vocês sejam para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Né? Então, o discurso de Paulo é muito interessante. Então, vamos lá, algumas coisas importantes desse discurso. Primeiro, Paulo faz um resumo da história dos judeus, desde lá, né, do comecinho de Abraão e tudo mais, tá? E depois dá um salto ali para Davi, e em Davi ele afirma a promessa que foi feita a Davi, a aliança feita com Davi, de que da descendência dele sairia o Messias, e de Davi eles dão um salto maior ainda para Jesus. Provavelmente a pregação de Paulo não foi tão curta. Então, isso daqui é um resumo do que Lucas julgou ser necessário colocar na narrativa. Provavelmente a pregação de Paulo era maior, então Lucas está resumindo os elementos principais da pregação de Paulo, tá? E colocou aqui.
Nota que é difícil no livro de Atos que vão aparecer outro discurso de Paulo nas sinagogas. Então, Lucas não vai mais, na narrativa de Atos, apresentar a pregação que Paulo fazia na sinagoga. Isso é um outro indicativo de que provavelmente Paulo usava uma pregação muito parecida em todas as sinagogas que ele ia. Então, ele tinha uma metodologia, uma história que ele ia contar para introduzir o evangelho. E provavelmente era essa aqui. Então, esse aqui é o modelo. Tanto que essa é a primeira vez que Paulo está fazendo isso. Então, Lucas está fazendo questão de narrar como era esse modelo, para que a gente saiba mais ou menos como é que era o discurso de Paulo em toda a sinagoga que ele ia. Então, provavelmente, ele seguia essa mesma linha de raciocínio, ia apresentando a história dos judeus, e a partir daquela expectativa messiânica, introduzia Jesus como Messias e falava que ele foi autorizado por Deus como Messias e foi vindicado como Messias pela sua ressurreição. Putz, essa pregação é muito importante, essa lógica, porque os judeus já tinham a expectativa do Messias, já conheciam as Escrituras. Então, esse ponto de contato e essa forma de explicar já era importante para convencer muitos judeus que aceitariam o evangelho de pronto no momento que ele testificasse que Jesus era o Messias prometido. Tá? E nota que a pregação dele convencia judeus, mas convencia também prosélitos. Lembra que prosélitos eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo e aceitado a circuncisão. Tá? Então, eles também eram convencidos. Beleza? E na sinagoga também existiam os tementes a Deus, que ouviam os cultos na sinagoga, eram convertidos ao judaísmo, mas não tinham se circuncidado ainda. Então, eles também estavam lá. Tá? Então, Paulo estava pregando para essa galera toda. Agora, você imagina o seguinte, Paulo chega aqui agora e fala que eles são justificados pela fé e que a lei de Moisés não podia justificar. Ou seja, ele está dizendo agora assim, ó, vocês são justos e aceitos diante de Deus pela fé neste Messias e não pela obediência à lei de Moisés. E ainda ele fala depois, né, que os gentios são participantes igualmente dessas bênçãos pela fé, sem a necessidade da lei. Ou seja, ele está basicamente falando para os tementes a Deus da sinagoga que eles vão gozar dos mesmos benefícios do evangelho por crerem no Messias dos judeus, sem que eles tenham que obedecer à lei de Moisés. E nota que quando eu falo obedecer à lei de Moisés, a lei civil e a lei cerimonial, tá? E não a lei moral, obviamente. Mas eles não teriam que se circuncidar. Então, ao ouvir o evangelho de Paulo, Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm direito, vocês podem ser tão cristãos quanto os judeus, e vocês não são relegados aqui a uma segunda categoria religiosa por não terem se circuncidado. Sejam bem-vindos ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês serão incorporados a esta mesma aliança pela fé e não pela obediência à lei. Então era óbvio que para os judeus, para os tementes a Deus, os gentios tementes a Deus que frequentavam as sinagogas, isso era uma notícia maravilhosa. Né? Isso era uma coisa significativa. Agora, da mesma forma que eles recebiam essa novidade com muito entusiasmo, os judeus que estavam ali já começavam a ficar ressabiados. Como assim? Alguém pode ser aceito diante de Deus, não pela lei, mas só por acreditar nesse Messias crucificado que você está pregando? A expectativa messiânica dos judeus não passava por um Messias crucificado, né? Por um Messias que foi maldito, amaldiçoado no madeiro. Aí você chega agora pregando a ressurreição de um Messias crucificado e dizendo que gentios têm participação na promessa dos judeus sem obediência à lei. Aí é exatamente isso que Paulo estava pregando. Então, é óbvio, com o mesmo entusiasmo que os tementes a Deus, gentios, recebiam essa notícia, os judeus mais ortodoxos ali ficavam com um pé atrás enorme, né? Em relação a esse evangelho que Paulo estava apresentando. Tá? Então, imagino que já vai dar treta. Na semana seguinte, vai mais gente ainda para a cidade ouvir o que eles estavam falando. Deixa eu ver aqui o chat. Exatamente, por isso o evangelho é loucura total para os judeus. Né? Loucura total, escândalo, né? Escândalo completo. Um Messias crucificado e que está desfazendo a lei de Moisés agora e introduzindo gentios na comunhão e nas promessas aos judeus. Né? Então, escândalo total.
Tudo bem. Na outra semana, vem uma galera, né? Mais a cidade quase inteira vai para ouvir a pregação, e aí é que os judeus ficam mais putos ainda e levantam-se ali para perseguir Paulo e Barnabé e expulsam eles da cidade. Então, de Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé vão para a próxima cidade, Icônio. Beleza? Em Icônio, Paulo vai seguir a mesma estratégia, tá? Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Nota, eles falaram na sinagoga e judeus e gregos creram. Os judeus da sinagoga e os gregos, tanto prosélitos quanto tementes a Deus. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Tá? Nota que aqui tem algumas coisas importantes. Então, Paulo seguia a mesma estratégia. E em Romanos, ele fala dessa estratégia, que ele anuncia o evangelho primeiro para os judeus, depois para os gregos. Então, Paulo tinha isso no coração dele, que apesar de ele ser apóstolo dos gentios, em todo lugar onde ele ia, se tivesse uma sinagoga, ele anunciava o evangelho primeiro para os judeus e depois para os gentios. Mas nota que também na própria... Beleza, saindo aqui. Valeu, Will. Vai dar tempo, ainda falta um pouquinho aqui. Então, aí, nota o seguinte, que quando eles... O que eu estava falando? Tá. Que ele tinha essa prática de pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mas aí, o que acontece? Ele usa os próprios gentios que estavam nas sinagogas como o primeiro ponto de contato para os demais gentios. Então, geralmente, Paulo não vai para os gentios pagãos direto. Ele costuma ir primeiro na sinagoga, onde ele vai ter acesso aos gentios prosélitos e gentios tementes a Deus, como uma ponte para os gentios pagãos. Tá? Então, isso é uma estratégia que ele usa sempre. Em Icônio, ele fica mais tempo, né, do que em Antioquia, apesar de ter levantado uma confusãozinha ali também. Nota que aqui no versículo 4 do capítulo 14, ele fala assim, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Quem é que Lucas está chamando de apóstolos aqui? Ele está chamando Paulo e Barnabé de apóstolos. Mas cuidado, ele está usando o termo apóstolos aqui como uma designação mais geral daqueles que haviam sido enviados. Apóstolo é justamente isso, alguém que foi enviado, tá? Alguém que foi enviado. Então ele está usando essa palavra nesse termo, porque Paulo e Barnabé tinham sido enviados pela igreja de Antioquia nessa missão, tá? Então aqui seria quase sinônimo de missionário. Muito bem. Então surgiu um movimento entre os judeus e os gentios com apoio das autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então, olha só, depois que eles ficaram sabendo que queriam matar eles, eles fugiram para estas duas cidades aqui. Primeiro Listra e depois Derbe, tá? Então, mas até aqui, tá tranquilo? Estou conseguindo acompanhar? Alguma pergunta, alguma coisa? Tranquilo. Beleza. Geralmente o Lemuel é o porta-voz da galera aí. Responde o pessoal. Então tá bom. Aí ele vai para Listra. Então agora a gente está em Atos 14, versículo 8. Ele diz lá, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse ele em voz alta, levanta-se direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram sobre nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo
rasgando as roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Então, nota aí que na cidade de Listra, Lucas só relata a pregação de Paulo a esses gentios pagãos. Então, nota aí que a gente tem gentios pagãos, que não era na sinagoga, né? Muito provavelmente, Paulo, em Listra, também seguiu o mesmo padrão que ele seguia nas outras cidades, indo primeiro nas sinagogas. E como eu sei disso? Eu sei disso porque, na segunda viagem missionária de Paulo, ele recruta na cidade de Listra o judeu chamado Timóteo. Então, Timóteo já estava convertido quando Paulo vai aí pela segunda vez. E ele foi convertido provavelmente na primeira pregação de Paulo em Listra, tá? Então, Timóteo era um gálata da cidade de Listra, que provavelmente foi convertido pela pregação de Paulo quando ele esteve aí a primeira vez, nessa mesma ocasião que a gente está lendo aqui. Mas o Lucas não narra esses eventos e fala apenas do encontro de Paulo com esses gentios pagãos que adoravam deuses romanos, Júpiter e Mercúrio, tá? O equivalente grego a Zeus e Hermes. Então, eles, à medida que Paulo cura um paralítico, eles começam a querer adorar e fazer um culto e até fazer um sacrifício para Paulo e Barnabé, julgando que eles são deuses. Então, Paulo faz esse discurso falando para que eles se convertessem dessas coisas vãs, né? Não é dito quanto tempo Paulo fica em Listra, mas provavelmente algum tempo também. Mas já no versículo 19 fala que alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, aqueles judeus que tiveram dando trabalho para Paulo e Barnabé antes, foram até Listra e fizeram a mesma coisa que eles fizeram antes, instigaram as multidões a ponto de apedrejarem Paulo e o arrastarem para fora da cidade, dando ele por morto, tá? Então, nota aqui o seguinte: nesse momento, não existe nenhuma perseguição do Império Romano contra os cristãos, nem contra Paulo e Barnabé. Toda essa perseguição que eles estão enfrentando é por parte dos judeus que frequentavam essas sinagogas onde eles pregavam, tá? Tanto que, assim, não tem nenhum julgamento, não tem nada acontecendo aí diante de tribunais romanos e nem sentenças romanas, tá? Eles estão sendo aí perseguidos e maltratados pelos judeus a despeito das autoridades romanas locais, tá? Tanto que eles são apedrejados. E Paulo é apedrejado ao ponto de quase morrer, porque eles acabaram achando que Paulo estava morto. Mas Paulo não morreu. E aí, quando os discípulos viram Paulo ali, né, pegaram ele e levaram ele para a cidade. E já no dia seguinte, Paulo e Barnabé foram para Derbe. Então, olha a disposição do cara, né? Mesmo depois de ter sido apedrejado, ele levanta e continua a viagem que ele tinha se proposto a realizar e vai para mais uma cidade, tá? Em Derbe, né, fala que anunciou o evangelho ali e fizeram muitos discípulos. E não tem muito, né, o Lucas não fala muita coisa a respeito do que aconteceu nessa cidade, apenas que muitos discípulos foram feitos. Então, provavelmente, Paulo seguiu o mesmo padrão, sinagoga, depois para os gentios, e assim sucessivamente, seguindo a mesma estratégia. Depois que ele termina de pregar em Derbe, como se já não bastasse toda a perseguição que ele tinha sofrido por onde ele passou, por parte dos judeus, Paulo e Barnabé resolvem voltar pelo mesmo caminho de onde eles vieram. Nota que a cidade de Derbe não era tão distante de Antioquia, de onde Paulo tinha saído. Então, ele tinha feito praticamente um percurso circular. E ele podia ter saído de Derbe e voltado para Antioquia por aqui, passando por Tarso, inclusive, né? No entanto, eles resolvem fazer o caminho de volta. Eles resolvem voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. Então, de Derbe para Listra, de Listra para Icônio, de Icônio para Antioquia, de Antioquia para Perge, de Perge para Pafos, né?
e aí provavelmente de volta para Antioquia. Tá? Não se sabe se ele passou exatamente em Chipre de volta ou se ele cortou o caminho de volta para Antioquia sem passar em Chipre. Mas olha o que ele diz ali, ó, no versículo... Isso, aqui, ó. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, nota que Paulo tinha formado as igrejas aqui no momento inicial, e depois, no seu retorno, Paulo e Barnabé vão promovendo aqui nas igrejas a eleição de presbíteros para liderarem as igrejas que haviam sido formadas nessas regiões. Tá? Daqui de Perge, eles voltam, então, para Antioquia. Tá? Não fala exatamente o percurso, mas lá no versículo 24 ele fala, ó, atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalia e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Tá? Então, assim termina a primeira viagem missionária de Paulo, aqui no último versículo de Atos 14, Paulo retornando a Antioquia e dando relatório de tudo que havia acontecido ao longo da viagem e como Deus tinha aberto a porta da pregação aos gentios, principalmente. Né? Vários judeus foram convertidos também, mas principalmente aos gentios, que o ministério estava se ampliando. Tá? Então, é isso. Até aí, a primeira viagem missionária de Paulo. Entender o contexto de tudo que aconteceu nessa primeira viagem missionária é importante para a gente entender a controvérsia que vai acontecer na igreja de Jerusalém de Antioquia, agora em Atos 15, e também o contexto da carta de Paulo aos Gálatas, que vai ser a primeira carta que Paulo escreveu, tá? Que inclusive é a carta aos Gálatas que a gente vai estudar na próxima terça-feira. Então, para a próxima terça-feira, leiam a carta aos Gálatas inteira, que a gente vai falar da carta inteira, a gente vai precisar desse contexto deste estudo aqui de hoje, tá? Para entender tudo que ele falou lá na carta aos Gálatas, tá bom? E agora aí vamos para as perguntas, considerações, façam os comentários de vocês, eu quero ouvir aí vocês também, o que vocês têm para dizer. Se tem alguma coisa para corrigir, alguma informação que eu passei, alguma coisa assim também, a hora é agora. Eu achei interessante descobrir que era o mesmo João Marcos. Eu devia saber disso, né? Mas não sabia por leiguice. Achei Sim. interessante esse detalhe aí. Eu Isso pensava que era tipo João Marcos, João Marcos. Algum João Marcos lá que era crente. Algum João Marcos qualquer, mas não, né? Justamente esse João Marcos, ele é figura importante porque ele é quem escreve provavelmente o primeiro evangelho, né? Que é o Evangelho de Marcos, e ele se torna, a partir dessa desistência dessa viagem dele, ele volta para Jerusalém e se torna companheiro de Pedro. E aí, Pedro, aliás, mas isso vai ser um pouco depois, até, depois da viagem que ele faz com Barnabé. Mas em algum momento o João Marcos vai se tornar companheiro de Pedro. E provavelmente Pedro que fala todas as coisas para ele que ele escreveu no Evangelho. Tanto que alguns chamam o Evangelho de Marcos, na verdade, de Evangelho de Pedro. Porque foi Pedro que contou a história para ele e o Marcos escreveu. Né? Paulo vai ficar um pouco irritado com João Marcos, vai ter uma dissensão com Barnabé por conta disso depois, mas depois a gente vai ver que Paulo também se reconcilia com João Marcos. Né? Então ele vai ser importante, essa é uma figura importante. E aí, o que mais que vocês perceberam aí? O que vocês querem considerar? Conversem comigo, gente. Daniel, Cálita, Bruno, Lemuel, Madila, Ellen. Tem muito o que falar, não. Tem nada.
tem nada para falar, gente. Uma consideração, alguma coisa que vocês tenham aprendido. Aprendi muita coisa. O que eu posso dizer é te vejo na próxima semana. Então tá bom. Tomara que não tenha prova. Vou mandar a prova lá no... Toda mesmo. vez depois do estudo, eu estou mandando um material complementar lá para vocês, tá? No grupo da igreja. Então, vocês baixem lá, deem uma lida, que é para reforçar os pontos que a gente falou. Mas é isso então, gente. Se não tem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, vamos... Alisson, essa aula que vai ficar gravada, depois você vai compartilhar? Como é que você vai Isso, fazer? aí agora que eu estou gravando aqui no Zoom, aí eu vou ver, eu estou deixando ela gravada, vou ver se eu jogo no YouTube e compartilho com vocês. Tá? Ixi, não devia ter falado nada, então. Que agora ninguém vai assistir mais, né? Todo mundo, eu devo assistir isso gravado, igual meus alunos, sem fazer isso. No 2.0. Não vamos fazer isso, não. Mas assim, eu espero também que esteja sendo produtivo, tá, gente, para vocês. Espero que, não sei, seja assim, produtivo no sentido de que vocês estão usando isso para depois, né, compreender melhor o que os eventos estão acontecendo, né? Isso Se isso sim. está acrescentando alguma coisa aí para vocês nesse sentido. Sim, tá acrescentando Com certeza. bastante. E essa parte aí que você fez você pegou o mapa e fez o desenho seguindo os caminhos, é bacana porque desenha na nossa cabeça, né? Às vezes a gente fica meio perdido. Paulo fez isso, fez aquilo, foi por onde, foi por aquilo, mas quando você fez esse trajeto aí todinho aí, meio que a gente desenha na cabeça e a gente aprende mais. É bem bacana. Achei muito bacana. Exatamente. E o meu ponto mais importante que eu acho assim é justamente assim, entender essa questão geográfica que aconteceu e a ordem dos eventos e o que está acontecendo ao longo da jornada de Paulo, essas coisas é que dão o tom das cartas. Então, a gente lê as cartas de Paulo sem esse contexto, sem saber disso, fica muito superficial, sabe? Na verdade, a gente não faz uma exegese, a gente não tira do texto o que está ali. A gente começa a colocar o que a gente acha no texto, né? Então, quando a gente tem esse contexto todo, isso vai facilitar bastante. Vocês vão ver, leiam a carta aos Gálatas agora, essa semana, para a próxima terça, e com esse panorama todo que a gente já fez até aqui, cara, vocês vão perceber coisas na carta aos Gálatas que vocês nunca tinham lido antes, nunca tinham percebido. Não é nem que não tinham lido, é que tinham lido, mas não tinham percebido, não tinham entendido. Então faz uma diferença muito grande. Tá? Mas é isso então, gente. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima terça. Queria só fazer um pedido para que vocês encorajem os nossos outros irmãos também a participarem do estudo, né? O restante do pessoal da igreja também. Se vocês puderem fazer isso, comentem lá, falem, né? Chame os outros, galera aí para participar do estudo também. Tá bom? Então é nós na fita e os Playboys nos DVD. Foi um prazer. Valeu, molequinho. Valeu. É nóis. Valeu.